Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha Zero Stress. Aqui vamos dar estratégias para planear as suas refeições de forma fácil e organizada, com zero stress na cozinha. O meu nome é Maria João Viegas e o tema de hoje é: será possível congelar vegetais? Assim, quantas vezes desperdiçamos vegetais porque não temos tempo para os preparar, temos dúvidas quanto ao seu processo de congelação, achamos que não é possível congelar os vegetais preservando as suas propriedades, os seus nutrientes. Então, isto deixa de ser um obstáculo quando congelamos os legumes e as hortaliças e evitamos o seu desperdício. Aqui vamos ter sempre à mão os alimentos para ter uma refeição saudável. E é uma boa alternativa para guardar os seus alimentos por mais tempo, mantendo os seus nutrientes. Como congelar legumes, congelar os legumes também é útil para aproveitar as sobras e para aproveitar os vegetais da época, porque existem alguns vegetais que não existem durante todo o ano. Por exemplo, os grelos. Há épocas do ano em que não conseguimos encontrar. E se nós fizermos o procedimento que eu vou aqui ensinar, assim vai poder comer em qualquer altura do ano, não é? Pronto, aqui, esta técnica que eu vou falar aqui chama-se branqueamento. Hoje eu vou ensinar como é simples branquear os vegetais para congelar e como ter vegetais de qualidade, sempre que precisar de usar esses alimentos. Então, isto é muito simples, existem duas maneiras, duas formas. Uma delas é colocar os vegetais numa panela de água a ferver e a outra é colocar numa panela a vapor. E eu prefiro na panela a vapor, porque além de preservar os seus nutrientes, também vai preservar o sabor dos alimentos. Porque quando nós colocamos os alimentos na água, numa panela com água, parte dos seus nutrientes ou do seu sabor vai ficar na água, não é? Então, aqui o que vamos fazer? Nós temos uma panela com água a ferver, que eu já tenho aqui a panela. Desculpa. Então, e depois vamos colocar lá os vegetais. E o branqueamento consiste em quê? Ou seja, então vamos colocar os vegetais aproximadamente 2 minutos. Depois, quando tiver com aquela cor realçada, uma cor bonita, vamos realmente verificar que o procedimento já está feito. E então vamos pegar nesses vegetais, vamos colocar numa taça com água fria para parar o processo de cocção. E depois é que vamos congelar. Então, hoje o que eu vou fazer o branqueamento de brócolos, da couve-flor e da cenoura. Uma das coisas que nós devemos sempre ter em atenção é utilizar os legumes mais ou menos do mesmo tamanho, para eles terem o mesmo processo de cozimento. Pronto, eu separei os buquezinhos em partes iguais. Então, aqui os legumes já foram lavados, eu já os lavei, não é? Temos que lavar bem os legumes, separamos em partes iguais. Pronto. Eu tenho aqui esta panela que tem aqui os furinhos, é mesmo próprio para cozinhar a vapor, mas depois existem outro tipo de utensílios, não é? Também tem esta que é para utilizar na panela de pressão. Pronto, existem vários utensílios que pode utilizar, não é? Então vamos colocar os brócolos. Vou primeiro colocar os brócolos, a couve-flor, ou seja, vou pôr aqui tudo assim de maneira. Pronto, fica aqui. Agora temos que tapar, convém tapar. E agora vai estar aqui cerca de 2 minutos aproximadamente, está bem? Depois vamos verificar que realmente vai ficar com uma cor diferente, vai ficar com uma cor mais realçada. Na água, quando colocarmos na água, tem que ser com água fria. Se quiserem, podem colocar umas pedras de gelo que vai
o choque vai ser maior e vai parar o processo de cocção logo de imediato, está bem? Depois, convém escorrer bem, eu vou só contar os 2 minutos para não passar o tempo. Não convém, aqui a ideia é só ficar pré-cozinhada, não é cozer a 100%, não é? Isto só vão cozer a 100% depois na altura que formos utilizar, não é? Aqui, onde é que nós poderemos utilizar depois estes vegetais? Podemos utilizar numa carne estofada, podemos saltear com alho e azeite, podemos utilizar num arroz, numa sopa, podem ser cozinhados ao vapor, pronto. Há diversas maneiras de cozinhar estes alimentos. Uma das coisas, eu já falei, não sei, não se esqueçam de pôr sempre o mesmo tamanho, cada vegetal do seu tamanho muito idêntico para não cozer mais uns do que outros, não é? Ainda não passaram, mas começamos a ver, estou aqui a ver, já se nota que os brócolos estão com uma cor muito mais verdinha, estão uma cor mais realçada, não é? Podemos cozer também as couves, podemos cozer couves. Um dos alimentos que eu estava a falar, dos legumes que não, pronto, que há épocas que não existem, por exemplo, os grelos. Os grelos, há alturas que o que nós podemos fazer é congelar mesmo em folhas, lavamos bem e depois temos este procedimento, deixamos escorrer e congelamos e pode ficar no congelador até meio ano. Eu também não gosto muito de deixar mais do que meio ano, porque acho que depois já ficam passados. Pronto, mais um bocadinho só. Não sei se já é hábito fazerem este tipo de branqueamento, se já conhecem, porque isto também é um bocado para evitar desperdícios. Muitas vezes compramos legumes a mais e depois ficam no frigorífico e acabam por se estragar. Por exemplo, acontece muito com a couve-flor. Se não for utilizada em poucos dias, começa a ficar escura e depois acabamos por deitar fora, não é? E aqui é uma questão também de aproveitar os vegetais, não é? Eu julgo que já passaram uns 2 minutos. Depois retiramos a panela. Pronto. Aqui vão ver. Aqui a cor já fica com uma cor muito mais realçada. Pronto. Agora temos que passar logo para a água fria, de preferência com gelo. Porque o que nós pretendemos aqui é que pare de cozinhar, não é? Porque senão não vão ficar em condições de congelar. Vou retirar já aqui a panela. Agora, deixamos ficar na água fria cerca de 1 minuto. Pronto, aguardamos cerca de 1 minuto. E depois, onde é que podem guardar estes vegetais, congelar? Pode ser em caixas de plástico, pode ser também nestes saquinhos que têm o fecho, são bastante práticos. Uma coisa que temos que ter em atenção é retirar bem o ar para não criar cristais de gelo. Isso, depois acaba por cozer o legume, queimar, não é cozer, acaba por queimar os legumes e não é isso que nós não queremos que isso aconteça, não é? Para descongelar, não há necessidade de descongelar os legumes com antecedência. Pode retirá-los da arca e pô-los diretamente nos seus cozinhados, está bem? Podemos virar. Pronto. Deixamos escorrer bem. Agora pomos num escorredor. Não convém mesmo congelar com água, porque depois vai criar cristais de gelo e vai estragar os nossos legumes. Cenoura. Eu aqui a cenoura congelei, vou congelar assim
neste formato, mas podem, depois deste procedimento, podem cortá-la em bocadinhos mais pequenos, também vai ser... Ui, peço desculpa. Pronto. Agora, depois de escorrer bem, isto vai alargar ainda muita água, deixamos aqui escorrer bem, é que vamos armazenar. Como veem, esta é uma forma simples e rápida. Pronto, eu só fiz estes legumes, mas podemos fazer, pronto, ao buquê inteiro, não é? Umas dicas que eu vos posso dar aqui: comprem sempre legumes frescos, de boa qualidade. Separem os alimentos em porções que vão consumi-los, para consumi-los integralmente, porque uma vez que descongelam os legumes, o alimento não convém voltar a congelar. Devem cortar os alimentos sempre em pedaços iguais, da forma como depois vão utilizar nas suas refeições. Usem etiquetas a informar a data em que o produto foi congelado e procurem sempre consumir primeiro os que têm a data mais antiga, não é? Como podemos verificar, aqui não ficam 100% cozidos, ficam pré-cozinhados. Só na altura que forem a utilizar é que vão ficar completamente cozinhados. Pronto. Como eu vos disse, há vários pratos onde podem utilizar. Agora, vegetais que podem congelar, mas que precisam deste branqueamento. Por exemplo, a abóbora. É possível congelar a abóbora, cortamos já aos cubos ou em tiras, conforme queiram utilizá-las. Tem o alho francês, onde temos que cortar já as rodelas. Aqui o alho francês não convém congelar inteiro, porque depois, quando for a utilizar, se quiser depois parti-lo, vai ser muito mais difícil de partir. Convém já mesmo ser a forma como vai ser utilizada. Podem congelar a berinjela, a beterraba, os brócolos, a cenoura, o chuchu, por exemplo, os espinafres, o repolho, uma couve, as vagens, por exemplo. O repolho, as couves são congeladas em folhas, não é? Existem também vegetais que podem ser congelados crus. Por exemplo, a cebola, que dá imenso jeito para não estarmos todos os dias a picar cebola para cozinhar, ou podemos perfeitamente congelar a cebola. Pode ser picada ou às rodelas, conforme, por exemplo, se quiser fazer uns bifes de cebolada ou qualquer coisa que utilizem a cebola às rodelas, congelam já as rodelas, depois é só colocar na panela, não é? Para cozinhar. Tem a courgette, também normalmente a courgette eu congelo em cru. Temos o tomate, que também é possível congelar. E depois temos a salsa, os coentros, o cebolinho, que também é possível congelar, mas também temos que cortar, fazer picadinhos, porque se congelarmos inteiros, depois já não vamos conseguir cortá-los, não é? Convém picar antes de congelar. Pronto, aqui então temos uma técnica bastante simples que vai usar no seu dia-a-dia e que vai facilitar muito a sua vida. Muitas vezes aqui chegam as objeções, há muitas objeções. Há pessoas que dizem: deixe sempre estragar os meus legumes, porque muitas vezes compram em excesso e acabam por estragar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho, nessa hora, que me dá imensos vegetais e assim eu não utilizo, não os consumo todos naquele dia, ou em 2 ou 3 dias, não é? Porque às vezes a quantidade é tanta que depois vou ter que... acabam por se estragar. Se eu não aplicar esta técnica, se eu não congelar, acabam por se estragar. Então isto, pronto, facilita muito. Muitas vezes há pessoas que moram longe de casa e que levam os vegetais da horta da mãe, da avó, e pronto, se fizerem esta técnica acabam sempre por aproveitar os vegetais. Outra das objeções: os legumes frescos não têm mais qualidade que os congelados? É saudável consumir legumes congelados? Ou seja, os legumes congelados, desde que sejam submetidos a um correto processo de congelação, são tão ou mais saudáveis que os produtos frescos ou naturais. Isso aí, desde que o procedimento seja
de congelação seja feito corretamente, vamos sempre manter aqui como se fossem os produtos frescos. Uma maneira errada de superar este obstáculo é desperdiçar, deixar os alimentos estragar, é desperdiçar os alimentos. E se fizermos este procedimento várias vezes na semana, não é? Se tivermos que fazer isto todos os dias, perdemos imenso tempo e é assim, aqui a finalidade é poupar tempo na cozinha, não é passar horas, todos os dias, horas na cozinha, não é? Aqui, a maneira correta é fazer este procedimento uma vez na semana. Agora, eu não sei se, da minha parte, acho que já fiz a demonstração, agora não sei se há alguém que tem dúvidas, se quer colocar alguma questão, já fizeram, se é normal fazerem este procedimento ou se deixam estragar muitos legumes, não é que se há alguém aí para que possa fazer alguma pergunta que eu possa responder. Não? Ninguém? Acho que ninguém tem? Ou não? Acho que ninguém está com dúvida. Pronto, é assim, acho que é importante fazerem este procedimento. Vão ver que vão deixar de estragar mais os legumes. Acho que vão aproveitar muito mais os vossos alimentos. E depois, assim, a falta de tempo, também existe aqui muitas vezes a falta de tempo. Uma pessoa também que tem uma vida tão corrida, não é? O dia-a-dia é tão estressante que chegamos ao fim e pomos qualquer coisa na mesa e acabamos por nos esquecer dos legumes, não é? Até de uma salada. Eu falei num direto das saladas também, quem não viu acho que pode ver, porque acho que é uma dica bastante útil para o dia-a-dia, para não perdermos horas a fio na cozinha, acho que é uma técnica bastante útil. E assim vamos poder ter sempre uma refeição variada, colorida, porque também é importante ter os legumes, como podem verificar aqui, temos só 3 variedades de legumes e que estão bastante coloridos, não é? Podem ter uma refeição também colorida. E pronto, agora eu posso já fazer a demonstração. Eu vou colocar estes, aqui até vou misturar, mas depois podem pôr ou só os brócolos ou só a couve-flor, podem pôr por qualidades. Eu aqui vou misturar porque eu depois vou utilizá-los todos juntos, de maneira, estou aqui com as mãos, que eu estou com as mãos limpas. Vai ser para nós comermos, por isso, e tenho as mãos, pronto, aqui, pronto, aqui, temos que ter, em atenção, até pode-se espalhar assim um bocadinho, temos, para ver se não ficar, pronto, depois aqui colocamos então a data e vamos congelar assim no nosso congelador. Assim estes saquinhos até são práticos porque não ocupam tanto espaço, porque as caixas, como têm mais volume, ocupam muito mais espaço. E se puserem doses individuais, conforme as doses que vão utilizando no dia-a-dia, acho que vai ser, pronto, acho que é útil. Como podem verificar, a vossa vida vai ficar muito mais fácil na cozinha, com zero stress na cozinha. Ou seja, um pequeno passo para poderem aplicar já este procedimento é incluírem no vosso planeamento semanal este processo de branqueamento. Se vocês incluírem, já começa a ser muito mais fácil. Então, assim poupará muito tempo na cozinha e poderá sempre ingerir vegetais em todas as refeições, contribuindo para uma boa alimentação. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e espero-vos num próximo podcast. Obrigada.